Vamos lá? O que é custo? É todo dispêndio que você tem com a finalidade de obtenção de lucro. Aí você pergunta, Paulo, mas isso não é tudo que você gasta na empresa? Você tem essa intenção? Não. Existe diferença de custo e de despesa. O custo é aquele que vai diretamente no produto. Se nós fôssemos falar de uma cadeira, por exemplo, nós estamos falando de tecido, estofado e aí por diante. O que é despesa? A despesa é a parte administrativa, é o boleto bancário que vai ser feito para cobrança, e isso é despesa. E dentro de custo, nós temos o custo direto e indireto. Conforme eu disse para vocês a cadeira, o custo direto é o tecido, é a espuma, é a parte de metal, se falar de uma cadeira de metal. E o custo indireto, o que seria? Seria a embalagem dela, seria o frete, isso seria o custo indireto. Aí você me pergunta, mas Paulo, como que eu faço o meu custo então? Bom, primeira coisa, o custo, quando você faz ele, as coisas que vão direto, você põe diretamente na cadeira. Vamos supor que você tenha mais de um produto. Você faça cadeira, mesa, por exemplo. Como que nós fazemos isso? Nós colocamos o custo direto na mesa e na cadeira. A madeira para a mesa, o estofado para a cadeira. Mas fala, e a despesa? E a parte comercial? Isso eu faço via rateio. Como que eu faço via rateio? Um exemplo, o aluguel do imóvel. O aluguel do imóvel eu posso usar vários critérios para rateios. Eu posso ratear, por exemplo, por faturamento. Eu posso ratear por metro quadrado, por exemplo, quanto a produção de cadeira ela é utilizada dentro do meu galpão. A mesa, quanto ela é? E o resto? Para que serve? Também. Então nós vamos ratear dessa maneira. Por exemplo, o veículo, a manutenção do veículo. Como que eu rateio a manutenção do veículo? Eu posso ratear por quilômetro rodado, faço o frete e calculo o frete eu faço por quilômetro rodado e aí eu coloco em cada um no seu. Agora a parte administrativa, o salário do supervisor, tudo isso aí, eu tenho o supervisor, um gerente, que gerencia tanto a mesa quanto a cadeira. Então, o que acontece? Eu posso ratear por hora de trabalho, eu posso ter N tipos de critérios. Assim como eu posso ratear despesa financeira, assim que eu posso ratear N situações. Mas como fazer isso? Existem sistemas para isso. Eu tenho desde o sistema de informática comprado, que você compra, você paga por ele em mensalidade, ou pronto mesmo, ou também um modo, nós aqui na Suporte, nós trabalhamos muito diretamente com o cliente. Então, nós entendemos a situação dele e veremos qual a melhor situação para ele. Muitas vezes, pode fazer até no papel de pão. Ou o conhecido papel de pão, vai lá, coloca o caderninho, anota os valores. Ou então, uma planilha de Excel. Eu gosto muito da planilha de Excel porque a planilha de Excel ela é muito flexível. Então, você pode moldar exatamente como é o seu cliente. E isso é muito importante. Qual a importância de saber um custo? Por exemplo, você vai saber a importância do custo é grande porque você consegue saber qual o seu preço mínimo. Então, eu consigo trabalhar o preço de mercado. Vamos falar da cadeira. Uma cadeira, vamos lá, R$ 150. Mas qual é o meu custo? Meu custo é 80? Então, peraí. Então, eu tenho, com 80, qual a margem que eu tenho? Com 80 eu estou com 10%. Então, eu vendo ela, mas eu consigo vender no mercado a 150. Numa época de crise, ou numa época de desoff de estoque, o que acontece? Eu posso baixar ele de 150 para 130, ou então eu vim um cliente vem, olha, eu vou abrir um escritório novo, eu vou comprar 1.000 cadeiras, 2.000 cadeiras. Quanto eu posso fazer? Qual o preço eu consigo chegar? Eu posso chegar nesse preço, eu posso baixando ele. Eu sei que o meu limite é 80. Agora, se você não tem o custo, não tem a precificação, o que acontece com você? Você pode vender prejuízo. Poxa, eu vou vender a 70. Está perdendo. Então você não pode fazer isso. O custo é muito importante para isso. É muito importante você ter as métricas. Para quê?
principalmente para hora de crise. Aqui eu falei de cadeira, mas a gente pode exemplificar para N coisas. É muito importante você saber a precificação, porque vou dar um exemplo de uma escola infantil. A escola infantil, por exemplo, nós conseguimos fazer o preço hora da criança. Então, vamos falar da escola da pessoal que tem berçário, infantil. Então, como que nós fazemos isso? Nós calculamos o todo, o que é geral rateamos, o que é específico colocamos especificamente na área. Por exemplo, olha, o Baby utiliza professores específicos, então é um professor com custo direto. Agora, e a orientadora pedagógica que trabalha para a escola toda? Rateio. Aluguel, é que eu já falei antes. Então, o que acontece? E isso, eu vou dar um exemplo. Um aluno custa R$ 10 a hora, um exemplo. O preço do mercado é 13 a hora. Aí chega uma mãe que fala assim, eu quero colocar 3 filhos. O que você consegue me dar de desconto? Você consegue chegar para estar acolhendo isso, está acolhendo e aumentando o seu mercado. E também você consegue ter isso eu estou falando de custo, mas todo controle. Você consegue, inclusive, quando você acha uma situação normal, é quando você descobre o seu custo, você começa a descobrir maneiras de baixar ele também. Então, olha, meu custo hoje, meu custo é R$ 10. Pô, peraí, se eu mexer aqui, se eu fizer aqui, se eu fizer lá, eu caio ele para 8. Peraí, o meu custo é 10 porque eu estou trabalhando com quantidade de X. Se eu aumentar esse número de 30%, o meu custo de 10, ele cai para 8. Então, peraí, vamos fazer uma promoção e vamos colocar isso no mercado. Então, tem N tipo de coisas e várias maneiras. Eu vou estar aqui nas próximas vezes falando mais a respeito de custo. Agora, é muito importante você falar com o seu contador para quê? Para que ele te ajude nisso. Tem muitas coisas que os empresários lá no custo desconsideram. Por exemplo, provisão de 13º e férias. Nós trabalhamos 12 meses no ano. Porém, para o profissionário, você paga o 13º, você paga as férias, e isso deve estar dentro do seu custo. Como eu falei do veículo, se você utiliza veículo próprio, a manutenção do veículo também, o gasto do pneu que você utiliza para ir ao teu cliente, para levar, para trazer, do frete, tudo isso tem que estar embutido, tem que estar dentro do seu preço. A depreciação dos seus bens também, o computador que você usa, quer queira, quer você não queira, vai chegar uma hora que você precisa trocar ele. E quem vai pagar esse computador? O que deve se pagar esse computador é o preço que você fez, que você colocou no seu produto. É o seu produto que paga tudo. Ok? Essa é uma dica e vamos ter muito mais por aí, tá bom? Muito obrigado e bons negócios.